Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui a mais uma edição da prévia do Brasileirão. Hoje eu estou com um convidado especial aqui para falar do Fortaleza, que tem sido aí uma das equipes que tem feito bom papel no Brasileirão, sempre aí com o nosso Vojvoda no comando. Então hoje eu trago aqui o Dudu Damasceno do canal Bora Leão para falar um pouco mais do Fortaleza e a expectativa aí para essa edição do Brasileiro. Bem-vindo, Dudu, e para começar, qual que é a sensação de vocês para esse torneio? Vocês acham que o Fortaleza mais uma vez tem chance de brigar aí na parte de cima da tabela? E essa expectativa, né, de mais uma vez o Fortaleza conciliar aí o Brasileirão com a Libertadores, que da última vez deu trabalho, né, para o clube. Quais são suas impressões? Fala pessoal, Dudu Damasceno aqui do canal Bora Leão. Fortaleza vai para a sua 7ª edição seguida de Brasileirão. É um recorde para o futebol nordestino. Como você bem lembrou, mais uma Série A que o Fortaleza vai ter que conciliar com a Libertadores em 2022, que foi quando o Fortaleza jogou pela fase de grupos. Teve muita dificuldade, passou um turno inteiro na lanterna do campeonato, depois conseguiu se reforçar e chegar até a conquistar uma vaga para a Libertadores do ano seguinte. Mas nessa temporada o Fortaleza começa com muitos problemas. O Vojvoda vai para a sua 5ª temporada seguida, um elenco que já está junto há bastante tempo, vários jogadores que têm uma história dentro do clube, como o Tinga, Tite, Lucero, que já estão aí há boas temporadas, mas perdeu o título cearense, já tem 5 derrotas na temporada, em 15 jogos, 5 derrotas, é um número alto, e vem tendo muita dificuldade contra adversários até de um menor porte. O que talvez possa mudar para a Série A é que o Fortaleza do Vojvoda é um time muito reativo, né, que joga esperando muito o adversário, né, ele reage ao que o adversário vai fazer, o que não acontece nos jogos menores de campeonato estadual, no cearense, e na Copa do Nordeste, quando o Fortaleza tem que propor esse jogo. Mas é um momento de muita turbulência, essa semana de estreia do Fortaleza no Brasileirão 2025, com a torcida cobrando contratações, com o Vojvoda também muito pressionado. Eu diria até que é o momento de maior pressão ao Vojvoda, até mesmo tendo em vista que ele passou um turno inteiro na lanterna do Brasileirão. O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda nunca jogou tão pouco. Eu até queria entrar nisso, né, que o diretor de Fortaleza, o Alex Santiago, ele prometeu mudanças aí nos últimos dias, né, depois da perda do título para o estadual. A torcida entende, vocês têm sentido também que é um momento aí de mudanças e de repente, não sei, até de repente o fim do ciclo do Vojvoda, que eu acho que aí seria talvez impensável, né, que é um treinador que está muito identificado. Não sei qual que é a opinião de vocês nesse sentido. Eu sou contra a mudança técnica no momento. Acho que mudanças, num geral, precisam acontecer. Em 2022, eu vou sempre usar esse exemplo de 2022, que foi um momento ruim, que o próprio Vojvoda, sem mudança de técnico, conseguiu reverter. Ele conseguiu fazer isso com muitas contratações. O Fortaleza, na janela de meio de temporada do Brasileirão, trouxe 5, 6 nomes titulares naquela época. Então, agora talvez precise acontecer algo parecido. No momento, a janela internacional está fechada, mas no Brasil tem a janela de exceção, a janela dos estaduais, que fica aberta até o dia 11 de abril, que aí o Fortaleza pode buscar jogadores, sejam brasileiros ou estrangeiros, que atuaram nos campeonatos estaduais. Eu acho que a mudança parte desse sentido. Eu acho que o Vojvoda está muito tranquilo quanto à demissão. Acho que até clichê no futebol brasileiro dizer que um técnico está prestigiado e ele acabar sendo demitido depois, mas de fato eu acho que o Vojvoda não tem essa pressão ainda no Fortaleza, apesar do futebol com um rendimento mais baixo, apesar de muitos problemas nesse início de temporada. Eu encaro o Vojvoda como o melhor técnico para fazer isso, porque além de, vamos supor que troque o Vojvoda, que eu acho que não vai acontecer. Tem que pensar também quem vai trazer. Se há um momento de temporada para isso acontecer, eu acho que não. E eu acho que o Vojvoda, com um pouco mais de tempo, com mudanças e com contratações, pode fazer esse Fortaleza voltar a jogar bola. Uhum. E nesse tema de contratações, né, as notícias dão conta aí que o Alanzinho é um jogador que está muito perto, né, de ser anunciado pelo Fortaleza. O contrato dele se encerra com o Ferroviário no fim de março.
então de seguida aí ele já deve ser anunciado. Também existe a possibilidade do Daverson, né, que está no Atlético. Você diria que o setor que mais preocupa a torcida nesse momento aí, não vou dizer o comando de ataque, porque vocês têm o Lucero, mas talvez ali os lados de campo, vocês acham que a área que vocês mais precisam de um reforço nesse momento? No momento, é até complicado perguntar isso pro torcedor, que o torcedor, no começo ruim de temporada, ele vai dizer que precisa de lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante. O torcedor vai querer contratações para todos os Tudo. setores, isso é inviável. Eu acho que o principal problema do Fortaleza é criação. E ainda não tivemos nenhum nome de um meia articulador especulado. O Alanzinho chega para fazer uma disputa ali com Moisés e Breno Lopes, que apesar dos pesares, são dois nomes importantes do lado esquerdo. Eu acho que pro lado direito, o Fortaleza também busca. A gente tem o Marinho e o Iago Pikachu, que não conseguiram se encontrar tão bem em 2025, né, pro ataque. Tem o Lucero, que é um grande nome, né, com a possibilidade da chegada do Daverson. Acho que fica bem distribuído, mas agora o setor de criação, que no momento tem Pochettino, Caleb, é onde mais o Fortaleza deve. Eu sei que a criação das jogadas não parte apenas do meia atacante, mas o Fortaleza vem tendo muitos problemas para conseguir fazer essa bola sair da defesa, chegar até o ataque, sem ser com chutões, sem ser com os zagueiros tendo que fazer essa criação ou com os volantes. Então a gente precisa, ao meu ver, explorar essa posição que eu sei que não é fácil de achar, né? Quem não tem seu meia não quer soltar para ninguém, mas talvez a principal carência do Fortaleza no momento. Aí, como eu falei, né? O torcedor vai querer lateral, volante, vai querer tudo. Exato, quando perde tem que mudar tudo, né. Outro assunto, você acredita que o Lucero ainda é o principal jogador do Fortaleza e tem tudo para ser o destaque mais um ano? Porque ele já é o jogador com mais minutos, jogador de linha com mais minutos jogados, né, do Fortaleza. Como que é esse papel dele? Continua sendo vital, né? Continua, mas assim, o Lucero, desde agosto, mais ou menos, do ano passado, ele vive uma fase, assim, complicada. Ano passado, de agosto até o final do ano, ele não balançou mais as redes, ele voltou a marcar esse ano, ele é o artilheiro do Fortaleza na temporada, tem Tem 6 6 gols até o gols. momento, salvo engano, É isso mesmo. mas o torcedor fica sentindo que o Lucero poderia entregar mais. O Lucero vem de 2 temporadas com mais de 20 gols em 23, com mais de 20 gols também ali em 2024. O torcedor talvez espere mais. Talvez com uma sombra do Daverson, isso possa acontecer. Porque o Kaiser foi importante na Série A ano passado, fez 6 gols no Brasileirão, mas ele nunca foi de fato uma sombra, alguém que incomodasse a titularidade do Lucero. Para o Vojvoda sempre foi muito claro o Lucero nesse papel de titular. E quando tinha a disputa Lucero e Galhardo, o Lucero se portava melhor. Talvez esse incômodo que possa chegar, né, junto do Daverson possa ajudar o Lucero, que tecnicamente é muito bom jogador. Ele, assim, ele quando tá em boa fase, ele tem um toque diferenciado ali dentro da pequena área, dentro da grande área. Mas eu vejo, para ser o nome do Fortaleza na temporada, a gente também tem a possibilidade do Moisés, que ano passado voltou, demorou um pouco a engrenar, mas é um cara que eu olharia com muita atenção. O Moisés, ponta esquerda, que faz muito gol. Apesar dele ser um ponta, ele é um jogador que costuma fazer muitos gols. Também não vive o melhor momento na temporada, né? Eu acho que ninguém vive esse melhor momento no Fortaleza nesse recorte atual, pré-brasileirão, mas podem ser duas apostas, ou quem sabe, algum reforço que esteja chegando, né? Alguma novidade. Exato. Ainda nesse tema, nessa pauta, né, de contratações, o Brasileirão esse ano tem uma pausa ali bem grande, né, para o Super Mundial de Clubes, que é uma coisa que os clubes brasileiros sempre sentem muito, né, são muito afetados. Você acha que essa experiência do Fortaleza nos últimos anos, o clube está mais preparado para, de repente, saber ter de lidar com esse turbilhão que é o mercado de transferência, principalmente internacional, enfim, que é a tua visão disso? O Fortaleza vai se acostumando a cada ano que passa a jogar mais a Série A, vai se estruturando melhor financeiramente, mas futebol é muito volátil, né? Muito do momento. Sobre a pausa para o Mundial, que teremos mais contratações, como o Fortaleza vai parar?
Fortaleza vai estar embalado ou Fortaleza vai estar em baixa, porque isso pode afetar positivamente ou negativamente. A janela agora dos estaduais, chegarão os reforços que vão chegar agora, vão dar essa resposta? Talvez a janela de meio de ano seja um pouco mais pontual e indo buscar o jogador certo. Ano passado, na janela de meio de ano, Fortaleza só fez uma contratação, que foi a do Mancuso. Ele foi tirar lá o jogador do Estudiante, chegou para ser titular aqui. Então, o Fortaleza vai se acostumando. Fortaleza vai vivendo crises, momentos bons, e a diretoria, formada pelo CEO da SAF do Fortaleza, né, que é o Marcelo Paes, o diretor de futebol, Alex Santiago, eles vão criando esse know-how. Fortaleza ficou muito tempo afastado da Série A. A gente ficou de 2006 até 2019 sem disputar um jogo de Série A, e a gente vai indo para o 7º ano seguido. O Fortaleza já não é mais nenhum azarão. Até falando um pouco sobre a perspectiva que chega o Lion, né, para esse início de temporada, até 2021, que foi antes do Vojvoda chegar, todo ano o Fortaleza era colocado como postulante para fugir do rebaixamento. Eu acho que essa é a primeira missão de todo time, quer que seja. Mas acredito que hoje o Fortaleza já chega com outro status. Não fosse um início tão ruim de temporada, eu diria até para a turma que nos assiste que o objetivo do Fortaleza seria uma primeira página de tabela, um top 10. Hoje, como a temporada foi se desenrolando, eu acho que o Fortaleza fica pensando, num primeiro momento, numa competição internacional, no caso a Sul-Americana, que pega ali até o 12º, 13º, a depender das competições do desenrolar da Copa do Brasil, da Libertadores e também da Sul-Americana. Outra coisa que eu queria abordar, assim, o Fortaleza, como todos sabem, aí vive um grande momento da sua história, talvez o melhor momento da sua história, sendo mais relevante, né? Então, mas apesar disso, o clássico contra o Ceará, aí eu até conversei com uma torcedora do Ceará ontem, eles estão aí em polvorosa, né, com mais uma conquista estadual, mas o Fortaleza tem sofrido aí, né, nos últimos 12 jogos, se eu não me engano, é uma vitória só. Como que a torcida está encarando esse momento de viver ali, enfim, a grande forma do Fortaleza na história, mas infelizmente no clássico isso não se repete, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Fortaleza chegou em final de Sul-Americana, mais Série A, Libertadores. Só que clássico também é um componente muito importante na formação de ídolos, na formação de times históricos, e esse time não vem conseguindo fazer isso. Nos últimos 2 anos, a gente perdeu a final para o nosso maior rival. Isso depois de ter encaminhado um pentacampeonato. Fortaleza foi pentacampeão. O penta foi em 2022, isso. Em 2022, Fortaleza foi penta em 23, perdão. E depois, quando o Ceará estava na Série B, quando o Fortaleza teve seu maior orçamento, sua maior folha salarial, ele não conseguiu se impor contra o seu maior rival. A resenha que fica entre os torcedores é que, no final das contas, tirando isso, todo o resto, Fortaleza vai dando um baile no Ceará, e no Campeonato Brasileiro teremos mais 2 oportunidades de reverter isso, né? O Ceará voltou para a Série A, e quem sabe o Fortaleza podendo acabar com esse tabu em grande estilo numa Série A, podendo encaminhar alguma coisa e até deixar o rival mais lá para baixo. Outro tema que eu queria trazer aqui, o Fortaleza nos últimos anos revelou alguns jogadores interessantes, né? O Hércules foi para o Fluminense. E eu queria saber se tem aí algum jovem valor que vocês têm observado com atenção e que, enfim, a torcida espera mais oportunidades nesse Brasileirão, e nesse ano, no geral, tem esse jogador já, não? Talvez também seja uma grande crítica ao Vojvoda, o aproveitamento de jovens atletas. A gente tinha 2 nomes muito interessantes para observar no brasileiro, que era o Cauã Rodrigues. Esse acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense, está sendo titular por lá. E o outro nome, que é quem eu vou citar agora, que é o Kevin Andrade. Ele tem 19, vai completar 20 anos, venezuelano. Já foi convocado algumas vezes para a seleção principal do seu país, foi camisa 10 e capitão da seleção venezuelana no Sul-Americano Sub-20, que aconteceu agora no começo de 2025. Ele é um jogador muito, muito, muito bom. A finalização do Kevin é diferenciada. Ele é um jogador que não tem medo de finalizar. Ele tem
poucos minutos, se for comparar com outros jogadores, e uma frequência de gols muito boa. No jogo anterior ao da final, o Fortaleza foi derrotado para o Souza, lá na Paraíba, o Kevin fez o gol. Numa partida ruim do Fortaleza, ele foi lá, achou uma finalização e fez um gol. Talvez esse seja um nome de jovem destaque para ficar de olho, e aí também vai depender do desenvolvimento do Vojvoda, porque talvez esse tenha sido um problema do Vojvoda ao longo dessas 5 temporadas. Teve o Hércules, né, sendo muito bem desenvolvido pelo Vojvoda na primeira temporada que ele estava aqui. Também tinha o Ederson, que veio emprestado do Corinthians, que hoje está na Atalanta, o Real Madrid querendo estar convocado pela seleção brasileira, mas fora isso, a gente está devendo nessa transição dos jovens para a equipe profissional. E o Kevin, que tem só 3 jogos esse ano, até fiquei espantado, achei que ele tinha mais 3 jogos só, realmente é porque ele ficou muito tempo fora por conta do Sul-Americano, mas ainda assim, depois que ele voltou, ele teve pouquíssimos minutos. Exato, ele fica no banco, mas até entra pouco, né, nos jogos, surpreendente até para mim. Pouquíssimo. Bom, Dudu, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou pedir para você, então, dizer aí o endereço da página de vocês no Instagram e deixar aí um recado para a torcida do Fortaleza e, enfim, uma boa sorte aí pro Leão essa temporada. Perfeito. Sigam a gente lá no Instagram, @BoraLeão, tudo junto, sem o tio. Só pesquisar que você vai encontrar informação sobre Fortaleza todo santo dia, muita opinião também. Sobre o Lion no Brasileirão, o que eu posso compartilhar com os torcedores é a esperança de uma mudança, a esperança de que a gente vai conseguir novamente fazer um bom Brasileirão, que vem sendo assim nos últimos anos. Fortaleza sempre pegando um top 10, beirando ali uma Libertadores, tendo uma temporada um pouco mais tranquila na Série A, diferente desse início de temporada, que as coisas mudem, que o Vojvoda fique e que o Fortaleza vá novamente para uma Libertadores, quem sabe. É isso, Dudu, obrigado aí pela tua participação, boa sorte ao Fortaleza e nos acompanha aí em ogol.com.br. Até a próxima.